Muito bem, vamos então iniciar a nossa atividade. Muito bom. Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele este momento que nos une em amor, fé e carinho para estudar um pouco mais dos seus ensinamentos, das orientações que Ele nos trouxe. Vamos então nos entregar na mão dele, fixar a sua imagem em nossas mentes e corações e nos entregar na mão dele. Vamos lá, orar e meditar com Jesus. Muito bom. Momento maravilhoso, né? Vamos também elevar nossos pensamentos em amor e carinho ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Enfim, todos, né? Que estão sempre junto de nós, nos amparando, trazendo o conforto a todas as nossas necessidades. Que a luz divina os ilumine cada vez mais, não é? Muito bem. Nós estamos no capítulo 4 e na semana passada nós falamos sobre ressurreição e reencarnação. Identificamos bem a diferenciação disso, né? Chegamos até o item 5. E então hoje nós faremos o item 6, 7 e 8. Né? Então o item 6 começa nos trazendo a seguinte orientação. O pensamento que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas relatadas acima, itens 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Item 7. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substitui do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. O item 8. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas, e por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que, na Gênese, está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam
os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, nesse sentido, é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Muito bom. Orientação muito bem clara, né, sobre essa passagem, dessas palavras de Jesus, que ninguém pode ver no reino dos céus se não nascer de novo, né? É preciso que nasça novamente, como diz ele, né? Para que nasça de novo, para que conheça o reino dos céus, né? E logo de início ele enfatiza ainda, né, que muitos evangelhos ainda se baseiam de que João Batista era Elias, sobre aquelas afirmações que nós estudamos na semana passada, né? Ressurreição, reencarnação, né? Então, vejam, Elias é a reencarnação de João Batista, e não é a ressurreição. João Batista não ressuscitou, né? Ele voltou com uma missão, com Elias, né? E João Batista esteve aqui justamente para preparar a chegada do nosso Mestre Jesus, né? Mas o que nós falarmos sobre este assunto, renascer de novo, da água e do Espírito, né? Dentro do nosso caminho, do Espiritismo, né? Renascer da água do Espírito, que João, no capítulo 3, né, fala bastante sobre isso, não se refere a um batismo literal, né, na ponta da letra, né, como diz, mas sim, né, mas sim uma transformação espiritual profunda, onde a água simboliza a purificação, né, a purificação, e o Espírito Santo, que ele fala sobre o Espírito, depois ele reafirma que é o Espírito Santo, né? Representa a renovação interior, a nossa renovação, o nosso entendimento dos valores espirituais, aquilo que nós estamos em busca, né? Então, água, purificação, purificação do ser, né? Por isso nós, espíritas, né? Nós temos uma adoração pela água. Inclusive o nosso querido mentor, Dr. Bezerra. Dr. Bezerra era adepto ao tratamento através da água, assim, em todos os caminhos, né? E até hoje a gente faz isso. A gente continua, né, fluidificando as águas, porque ali nas águas fluidificadas estão os remédios para a nossa cura, né? Então é a nossa purificação. A água é a nossa purificação, a nossa saúde física, né? E o Espírito Santo é a nossa renovação interior, aonde nós valorizamos os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? É um processo contínuo de evolução, como nós falamos ontem, né? Devagar e sempre. Estudamos bem isso ontem, né? Devagar e sempre.
é o nosso processo evolutivo, não é verdade? Que é a evolução moral e intelectual, né? Onde o indivíduo liberta-se de vícios e de imperfeições. Por quê? Porque nós estamos aqui, nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Então, nós estamos, através desta valorização, essa evolução moral, intelectual, nos libertando dos vícios que nós adquirimos, as imperfeições que nós carregamos, né? Buscando aprimorar as nossas virtudes. E o mais importante de tudo isso, praticar o bem, praticar o amor ao próximo, que Jesus tanto nos pediu, né? E a água, no contexto espírita, é um fluido vital, é um veículo de energias. A água contém energias que nos fortalece e ela é impregnada dos fluidos espirituais. Tudo isso é depositado nessa água, que ela vai adquirindo, ela adquire para nós a propriedade terapêutica de curar as nossas enfermidades, né? Então, vejam que este ponto da água é muito importante na nossa caminhada, né? Quando ele fala que renascer da água e do espírito é a nossa purificação e a nossa renovação, né? Porque o corpo físico, essa purificação da água é um recurso utilizado em passes e tratamentos. A gente faz isso toda hora, né? E o objetivo é auxiliar-nos no nosso aperfeiçoamento, para a nossa saúde física e mental, né? Então, e o nosso renascimento? O nosso renascimento é simbolizado pelo Espírito Santo, né? Que envolve a nossa transformação moral, intelectual, e que essa renovação dos nossos sentimentos e nossos pensamentos, né? Essa renovação que nós vamos adquirindo para que a gente esteja mais próximo do Mestre Jesus. Este é o grande objetivo de tudo isso, dessa renovação, né? Então, esses sentimentos e pensamentos nos torna uma vida virtuosa, uma vida de bondade, de carinho ao próximo. É um processo que se dá através do quê? Do nosso autoconhecimento. A partir do momento que a gente começa a nos autoconhecer, a nossa reforma íntima vem automático. Ela é a prática do bem. É a prática do bem que nos torna reformadores, né? E sempre pensando naquilo que a gente sempre fala, né? Nossas orações, e que estamos sempre contando com a ajuda dos espíritos superiores. Porque nós temos, a partir do momento que nós nos cercamos de bons fluidos, de boas energias, nós estamos amparados por irmãos de luz. Não é? Não tenho porquê de ter medo de nada, não é verdade? Então, renascer da água e do espírito no espiritismo é convite, convite à nossa transformação interior, para que nós nos transformemos, que nós estabeleçamos uma renovação, a nossa renovação íntima, a nossa renovação para purificação da nossa alma, em busca da nossa evolução, em busca de nós adquirirmos os valores do bem, do amor, a evolução espiritual, né? E esse caminho sempre, sempre acompanhado da água, como um grande instrumento de auxílio no processo da nossa renovação.
É isso que nós precisamos estar atentos e ficar praticando o bem, né? A prática. Não é só, eu ajudei, eu fiz. Não. Praticar, se doar, arrumar um trabalho aonde você se valorize, né? Que você tenha prazer por estar ali atendendo e ajudando, né? Então, como diz, né, a necessidade do novo nascimento, Jesus ensina que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo da água e do Espírito. Portanto, o que Jesus quis nos dizer? A nossa purificação e a nossa elevação espiritual, né? A água e do Espírito. Renovar, né? Então é isso que nós temos de orientação nessa lição de hoje. Então, também, né? Também nessa lição destaca o amor de Deus. O amor de Deus que nos enviou o seu Filho para salvar, nos salvar, salvar a humanidade, né? Porque Jesus esteve conosco para nos salvar. Este é o caminho. E tem aquela condição onde que João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Ele veio preparar o terreno para que Jesus fosse recebido, né? Então, esse é um ponto que nós precisamos ficar sempre muito atentos. E estes testemunhos de João Batista em suas escrituras são maravilhosos. Vale a pena a gente dar uma olhadinha, dar uma passada por ali e reviver esses momentos, né? Porque renascer de novo requer dedicação, perseverança, carinho com o próximo, né? Valores, valores que nos tornem pessoas de bem, não é verdade? Então, pensemos nisso, façamos as nossas orações, porque nós estamos mais próximos de Jesus do que pensamos. Ele está sempre ao nosso lado. Que Jesus nos abençoe. Então, agora eu passo a palavra para o André. Bem, então vamos lá. Aqui está completando, né, o que nós falamos a semana passada da reencarnação, né? Onde falamos das necessidades, das obrigações, do porquê a reencarnação é tão importante, né? E aqui fala bem claro, né, de que a regeneração ela é algo da qual temos nós que, assim, interpretá-la de uma forma muito positiva. Muitos não aceitam, né, este ensinamento ou esta verdade, porque apenas ainda vivem dentro de um contexto estritamente materialista, onde olha apenas para o corpo, onde muitas filosofias falam apenas de uma única vida, onde muitas filosofias falam do reino do céu, como fala também do inferno, né? Muitas filosofias interpretam o sacrifício como um suicídio, né? Da qual lhe daria o direito a, assim, conquistar o reino dos céus com um monte de benefícios, né? Igual o povo judeu assim também acredita.
né? Onde lá teria moedas de ouro, potes de mel, né? E assim sucessivamente. Então ainda existe grandes divergências mediante a interpretação da vida, porque é o que nós temos que olhar para a vida. Qual é a verdadeira vida? A vida material ou a vida espiritual? As duas são vidas, mas a vida espiritual, ela é eterna. A vida material é um tempo, da qual o espírito, como alma, está acoplado a um corpo, então ela é passageira. Agora, esta vida material, que eu usei a palavra passageira, ela tem importância para a vida espiritual? São coisas que nós temos sempre que pensar, né? E não ficar atrelado apenas ao contexto de uma única existência, uma única vida. Se fizermos coisas corretas, ótimo. Se fizermos coisas erradas, seremos nós punidos, amaldiçoados. Mas se nós, no momento derradeiro, né, pedir perdão ao Pai, estaremos perdoados de todos os nossos pecados. E se sequer você trabalhou para assim fazer. Então fica umas lacunas muito grandes, né, entre o dever e o merecimento. Por isso, Jesus trouxe o contexto da vida espiritual e da vida carnal, onde na vida espiritual temos momentos que ali nos encontramos libertos do corpo, e da qual iremos para determinados locais, determinadas regiões, adequados ao nosso estado mental, ao nosso estado sentimental, ao nosso estado fluídico, que é muito bem dividido. E dentro das necessidades que nós assim carregamos, Deus, na sua bondade, olha para nós e diz que necessitamos de uma nova oportunidade. E aí a gente pode parar e pensar, qual oportunidade? Daí vem todo esclarecimento através dos irmãos da luz. A oportunidade de voltar ou reencarnar, nascendo de novo em um planeta igual ao nosso de prova e expiação, ou outros tipos de planetas ainda em condições inferiores, ou igual ao nosso. A gente pode questionar por que esta necessidade de lá voltarmos. Já passei por quase tudo, já tive minha família, perdi, tive desatinos, tive riquezas, passei pela pobreza, tive vícios, me libertei dos vícios, passei pela religiosidade, sem muito compreender o que queria de mim. Para quantas coisas, né? Nós podemos nos questionar e saber de que tendências ficaram para trás. Porque se tive erros, será que esses erros vão ser pura e simplesmente apagados do nada? Se tive divergências com outro ser, será que o mal que eu fiz para aquele próximo, ou vice-versa, pura e simplesmente se acabou no momento do meu desenlace carnal ou da minha morte, porque tudo esqueci, nada para mim
Mas significa? Lógico que não, porque os sentimentos estão vivos dentro de você como espírito. Se você leva tristezas, as tristezas fazem parte do espírito. Se você leva revoltas, mágoas, ali também estão elas presentes. Se você judiou do seu corpo, encheu de chagas através dos desequilíbrios, de vícios ou excessos, seja lá o que for, o seu corpo perispiritual também está presente. Como nos libertar disso? Basta Deus estalar o dedo, estamos nós libertos? Com certeza não. Temos nós que trabalhar para nos libertar, trabalhar para nos curar das enfermidades ou dos sentimentos. Temos nós a necessidade de nos reencontrarmos uns com os outros, para sermos colocados à prova novamente, se realmente vencemos aquele nosso ímpeto de brutalidade ou de vingança, da qual estava presente dentro de nós devido a recordações de passados. Se temos nós a dificuldade de nos instruirmos, porque sempre fugimos dessas responsabilidades de alavancar a inteligência, que é um dos atributos necessários para a evolução do espírito, vamos ser testados novamente, quando em prova nosso determinismo em buscar o conhecimento lá na escola, lá no primário, secundário, faculdade, assim sucessivamente, colocando em prática como uma profissão, beneficiando a ti, através dos recursos que você irá adquirir, ou beneficiando ao próximo, mediante o trabalho que você pode exercitar para com ele. Se eu tive uma vida de desamor, veja, em tudo da qual eu iria fazer, com aqueles que eu me relacionei, será que eu já me libertei desse sentimento ou tenho que retornar e passar pela mesma prova para ver se o amor desperta dentro de mim? Se eu tinha minha prepotência, meu orgulho, né, onde ignorava os mais simples, né, onde menosprezava aqueles que me ladeavam no dia a dia. Será que eu já me libertei de tudo isso? Não, tenho que retornar a esse mundo físico para conviver novamente, muitas das vezes em situações diferentes daquela que eu tinha. Não, eu tinha, às vezes, uma ostentação, hoje passo por humilhação para aprender e futuramente retornar na ostentação novamente para ver se assim você se recuperou e você se posiciona de forma diferente perante o seu semelhante, respeitando-o dignamente. Então, são tantas coisas, né, que nós temos que olhar para o contexto da vida. É o que eu disse lá no início, vida. Então, a vida material ela tem importância muito grande para o desenvolvimento do espírito, para que ele possa ir gradativamente se graduando, subindo esses degraus da escada de Jacó, para poder, em um determinado momento, quando ele conseguir vencer todas essas necessidades, possa ele estar liberto do seu corpo, viver como espírito, no mundo espiritual, mas com muitas responsabilidades, porque se a pureza está dentro dele, o amor está dentro dele, a luz está junto dele,
O despertar intelectual, assim ele levou, e através da ciência, seja ela qual for, pode ele ficar parado no tempo apenas usufruindo do benefício do plano espiritual, ou tem ele maiores responsabilidades agora, que é o de olhar para aquele que ficou para trás e trabalhar para que ele também possa encontrar o caminho do progresso. Ah, mas como ele vai fazer isso? Vai dar a mão, vai puxar? Não. Vai emanar os pensamentos, da qual ele já domina, né, com muita luz, com muito amor, com muita sabedoria, orientando aquele que ainda está na sua condição de perturbação, estimulando a caminhar diferente, a buscar coisas novas, a ter coragem de vencer as suas dificuldades, a ter coragem de se relacionar com aqueles das quais não se relacionava, a ter coragem de externar sentimentos amorosos e fraternais, para que o próximo possa realmente sentir, assim, esse atributo em ti, possa ele se colocar como um trabalhador do Senhor. Veja quantas coisas esse texto nos traz. Estou falando uma linguagem diferente do que está escrito aqui, que é a linguagem das águas da pureza, da purificação, através de João Batista, né? Fazendo a simbologia, nos traz a entender tudo isso que estamos a vos dizer. Então, parem um pouquinho, reflitam e tenham consciência de que estão numa nova etapa reencarnatória. Não por acaso, com muitas responsabilidades para contigo, para com o próximo, para com o teu lar, para com a tua cidade, para com o teu país, para com o teu trabalho, para com Deus, que não podemos nunca esquecer dele, né? E não olhe para aquele que ainda não consegue entender isto, muitas das vezes uma filosofia religiosa um pouco diferente, apesar que todas levam ao único caminho que é Deus, mas a filosofia está ali, a interpretação às vezes um pouco distorcida, não critiquemos, não menosprezemos, não pré-julguemos, respeitemos porque eles estão na condição dele, igual lá atrás eles estavam na condição deles de entender de uma forma totalmente distorcida os ensinamentos de Jesus. Mas se tiver a oportunidade, levar uma palavra leve, mas não queira converter, apenas oriente. Eu querer converter o próximo que não quer ser convertido, é a mesma coisa de agredir. Mas a palavra pode ser dada. Uma semente, assim está a ser plantada, e ela germinará no tempo dela. Estará a ajudar, muitas das vezes, a antecipar o despertar desse ser que poderia demorar uma, duas, três reencarnações para entender mais a sua palavra. Ali entrou com uma sementinha. No momento de germinar, faz com que nessa mesma vida venha um despertar. Olha que maravilha que é isso. E não precisamos nós entrar em estado de luta psíquico, mental com esses seres, não. Apenas com amor levar a palavra simples e correta. Então, além de melhorarmos a nós, temos também responsabilidade de ajudar o próximo. Igual aconteceu aqui com João Batista, com Jesus, com os apóstolos e todos aqueles dos quais assim se colocaram como trabalhadores do Senhor, como apóstolos desconhecidos que ninguém sabia o nome, que estavam a rodear este planeta. Tudo emissários do Pai para completar essa obra maravilhosa
da implementação do cristianismo na vida de todos. E veja que é algo tão certo de que Jesus, como a segunda revelação, faz com que esses ensinamentos perdurem pela eternidade. Determinismo divino de auxílio aos vossos filhos, que estão a habitar um planeta ainda atrasado, mas um grande conteúdo de ensinamentos para esse despertar e para esse crescimento espiritual. Então, assim, com este amor de Deus em nossas vidas, temos apenas que nos entregar a Ele, nos entregar com a pureza do coração, com a simplicidade, pondo amor nesse momento na tua vida, pondo amor dentro do teu lar, pondo amor dentro daquele que contigo convive há tanto tempo, que às vezes nós esquecemos de ter um ato de afeto, de carinho. Não façamos isto. Temos nós por necessidade de dar e de receber, porque estaremos a gerar algo de novo nesse relacionamento, neste ambiente, nesta vida, porque estreitam-se as relações e faz com que muito mais respeito e amor ali esteja presente. Então, luz para todos, luz para os nossos lares, luz para os enfermos, luz para os desprovidos, luz para os desequilibrados. Todos necessitam do Pai. Até mesmo aqueles que se dizem sãos, que sempre têm algo a pedir, algo a oferecer, algo a receber. Então, o Divino Amado Mestre, através de seus mensageiros, coordenado por nosso líder Bezerra, nesse instante, nos proporcione todos esses fluidos que traz o alívio, traz a cura do corpo, da mente e do coração, principalmente, porque é o fator, o local mais atingido na atualidade de hoje, porque muitos, de forma vulnerável, deixam com que mágoas ali se fixem. Libertem-se. E nesse momento abram a Ele, deixando com que essa luz do Mestre ali predomine, fazendo uma asepsia geral e transformando-nos num ser leve, num ser feliz, num ser amoroso, esperançoso sempre por tudo que temos nós a receber da espiritualidade maior. Então, assim, que Deus, nosso Pai, prevaleça sobre o coração, sobre a mente, sobre os lares de todos vocês. Que assim seja e obrigado. Nós que agradecemos pelo carinho, doutor Deolindo, pelo amor com que colocou estas palavras, né? Esta energia que fostes portador para nos fortalecer, energias de luz que nos trouxe neste momento maravilhoso. Nossa gratidão
por tudo que tem feito por nós. Todos os momentos valiosos que passamos juntos e que desfrutamos deste amor e deste carinho. Que a luz divina o ilumine cada vez mais, né? Que a luz divina esteja presente em todos os corações em nosso encontro. Que todos recebam o amor e o carinho da espiritualidade e de Jesus, o nosso querido Mestre. Que Jesus abençoe a todos. E assim, Pai, em louvor a este momento, nós vamos dirigir a prece de Cáritas, que hoje será realizada pelo Pedro Gilberto. Gilberto, você tem a palavra. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dar forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a terra a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra, deixar-nos de beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bom. Muito bem. Que todos tenham uma noite maravilhosa e que possam estar leves e abençoados. Que Jesus nos ilumine. Uma boa noite a todos, uma boa semana e quem veja o sábado, até sábado.